Estamos ao vivo, então? Então é isso, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, mais uma sexta-feira aqui, aquela sexta-feira produtiva, né? Depois daquela semana puxada de trabalho. Vamos sentar um pouco aqui, ouvir um pouco aqui, aprender um pouquinho, que é sempre bacana, né? Ou vocês estão de férias e como é que vocês estão aí? Estão curtindo as férias ainda ou já estão na luta aí? Deixa aí no chat. Como é de praxe, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. A gente divulga lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no WhatsApp, no nosso Telegram lá, que começou a live. Então o pessoal vai entrando aos poucos ainda. Então eu sempre aguardo um pouquinho para começar a live. E para você que não segue as nossas redes sociais, que eu comentei agora, você ainda não está no nosso Facebook, no nosso Instagram, aqui na descrição tá todas as nossas redes sociais. Então, depois da live, é só acessar aqui, já seguir lá a gente lá, que vai ter muita coisa boa, muito conteúdo bacana. Beleza? E além disso, aqui no canal, já deixa seu joinha, já deixa seu like. O like ajuda muito a gente, faz com que cada vez mais pessoas estejam aqui com a gente, conheçam o nosso canal. O YouTube, para quem se tem um vídeo tem bastante like, o YouTube ele divulga mais o vídeo, a live, né, no caso. Então, faz com que cada vez mais pessoas estejam aqui com a gente. E além disso, se inscreva no canal. Se inscrever no canal é muito importante. Se inscrever no canal e ativando o sininho, né, que você é sempre informado das nossas lives. Então, caso, por exemplo, você esqueça que tem a live, você vai ser informado no seu celular. Além das lives, tem os nossos vídeos semanais também. Tem eu que faço vídeos informativos, de curiosidades. Tem outro professor que é o Danilo também, que ele faz vídeos de análise, de opinião também, que é muito bacana. E um ponto também é que o YouTube ele está restringindo às vezes lives para quem não é inscrito no canal. Então às vezes está tendo a live e ela acaba tendo uma queda ou então ela não fica disponível depois que ela encerra. Então por isso também a gente recomenda você se inscrever no canal, caso você queira assistir com maior tranquilidade ou queira assistir após o término da live, né? Ela fica disponível. Então, se você quiser acompanhar, a gente recomenda você se inscrever no canal. Ok? Então, a galera já está entrando aí. Eu vou me apresentando. Meu nome é Renner Henrique Alves. Sou engenheiro agrônomo. Já atuei em diversas áreas do agro. Já atuei na parte de solos. Já atuei na área de manejo de pragas. Sou produtor rural. E também já trabalhei com pecuária. E relacionado a esse tema da pecuária, eu vou comentar um pouquinho hoje sobre a questão da pastagem. Mais especificamente, eu vou falar hoje na live sobre o manejo de pastagem na pecuária. Vou abordar todos os aspectos que envolvem um bom manejo de pastagem, quais que são os diferentes tipos de manejo que são realizados, quais que são os benefícios que essas diferentes formas de manejo geram para a pastagem e, consequentemente, que geram ali para o animal ali presente, para a pecuária de forma geral, e como você consegue obter uma maior lucratividade com isso. Ok? Vamos ver se eu não estou esquecendo nada. Tem o nosso chat aqui. Fiquem à vontade para estar escrevendo no chat aí, agora mesmo. Já deixem aí de onde que vocês estão falando, qual que é a relação de vocês com o agro, com a pecuária, se vocês são produtores, se vocês são estudantes, se vocês trabalham na área. Fiquem à vontade para estar deixando aqui. Infelizmente, eu não consigo estar lendo aqui na hora, por causa que eu só tenho a visão da apresentação e a minha carinha ali. Então, eu não consigo estar visualizando perguntas, essas coisas na hora. Mas tem a nossa equipe aqui, então qualquer pergunta que surgir, qualquer observação, nossa equipe vai estar aqui para estar interagindo, tirando todas as dúvidas. Tudo bem? Então é isso, galera está entrando. Vamos lá, aulão sobre o manejo de pastagens. E antes de tudo isso, antes de a gente começar o aulão propriamente dito, já deixo um recado aí muito importante. Como vocês viram aqui no título, está escrito com certificação. Esse aulão é um aulão com certificação, ou seja, você que acompanhar aí todo o aulão, você vai poder requisitar o seu certificado de
de participação. Ele vai ser nesse estilinho que está aí, né? Vai estar lá, certificado de participação, a Dade Tecnologia Aplicação Agrícola, parabeniza, aí vai ter seu nome ali, portador de CPF, tananã. A gente precisa de um documento para estar autenticando o certificado, para ser um certificado válido, né? Pela participação na aula de manejo de pastagens na pecuária, ministrado pelo engenheiro agrônomo Renner Henrique Alves, no caso eu, realizada no dia 13 de janeiro de 2023, com uma carga horária de 6 horas. Ou seja, você que está precisando ali de, às vezes, horas complementares na faculdade, ele ajuda muito também, é muito bacana e é um certificado válido para todo o Brasil, ok? E como que eu faço para tá pedindo esse certificado? Primeiro link aqui na descrição. Só está acessando o primeiro link, você já vai estar entrando em contato com o Jonas via WhatsApp. Lá você vai estar podendo pedir o certificado e ele vai ter, tirando todas as suas dúvidas. Beleza? Aqui também a nossa equipe vai estar deixando aqui no chat ao lado o link. Então, durante a live, se você quiser, ou então no final, na hora que terminar, é só tá acessando o link que você vai ser direcionado para estar conversando lá com o Jonas e estar pedindo o seu certificado. Beleza, então? Então, vamos para o conteúdo. O pasto verde, ele é um vasto alimento ali para os pecuaristas. E com razão, visto que a nutrição ela se caracteriza como um fator determinante para maximizar o potencial genético do rebanho, as características físicas do rebanho, fazer que seja um rebanho mais saudável, um rebanho mais forte e que ele consiga ser um rebanho que consiga gerar uma ótima produção para você, tanto um rebanho de leite quanto um rebanho com finalidade para ser de corte. Só que é comum encontrar fazendas com índices de produtividade que não são tão esperados, inclusive até mesmo em épocas que são épocas chuvosas, como por exemplo a que a gente está atualmente. E um desses pontos se dá devido à questão da ausência do manejo de pastagens. Então, na live hoje, eu vou propor algumas ideias, vou citar alguns conceitos aqui que são voltados à questão do manejo de pastagens e como você consegue se beneficiar a partir deles. O adequado manejo de pastagens, ele é extremamente importante, ele é muito essencial para assegurar a questão da eficiência e também a sustentabilidade de todo o sistema de produção. E quando realizado de maneira correta, esse manejo, assim, as intervenções, elas proporcionam, além do aumento da produtividade de leite ou da carne, você consegue ter um aproveitamento máximo desses recursos, juntamente com prevenção de erosão, de compactação do solo, ou seja, você acaba tendo benefício tanto para a questão do solo propriamente dito e, consequentemente, para a alimentação do animal ali presente. E uma questão é que o manejo do pasto ele consiste em adoção de práticas muito simples. Então, assim, não é nada ali muito complicado, que você vai ter muita dificuldade para estar colocando em prática. Não. Em geral, são práticas muito simples que elas acabam auxiliando o produtor a aumentar a eficiência na produção, muitas vezes sem mesmo ter um custo adicional. Ou seja, não vai ter a necessidade de estar gastando muito dinheiro, de estar adquirindo maquinários, de estar tendo aquela dor de cabeça para estar fazendo. Não. Muitas vezes são técnicas simples ali que você consegue estar realizando e que já tem uma resposta a curto prazo muito satisfatória. Só que para isso é essencial que você tenha um conhecimento, principalmente sobre as condições ambientais da região e também sobre o comportamento dos animais ali presentes. Então, cada solo se diferencia um do outro, cada pastagem, tipo de pastagem, também se diferencia uma da outra e também cada animal se diferencia um do outro. Então é preciso ter essas características ali em mãos ali para você fazer a melhor análise da situação para a partir disso estar colocando na prática ali a melhor forma de manejo para implementar. Ou seja, não é uma receita de bolo, não é assim, eu vi na internet que o cara faz isso, eu vou colocar em prática. Não, você tem que analisar toda a situação para a partir disso sim estar colocando em prática
a melhor forma de manejo para estar exercendo naquela área e para o animal ali presente. E assim, o gestor ele escolhe o sistema de manejo e ele elabora todo um planejamento que vai garantir uma dieta rica para o gado ao longo do ano, sem ter o comprometimento do pasto ali presente. Então agora eu vou abordar o tema básico, que é o que é o manejo de pastagens. Vamos lá. Basicamente, o manejo de pastagens ele é todo o conjunto de intervenções que ele é realizado com o objetivo principal de atingir a maior e também melhor quantidade de carne e leite por área, sem prejudicar o desenvolvimento do pasto nem a qualidade do solo. Que muitos pensam que assim, nossa, para eu ter é, uma maior quantidade de carne, uma maior quantidade de leite, uma maior produtividade a campo, eu vou precisar comprometer ali, a qualidade do meu solo, o desenvolvimento do meu pasto. Não, é possível conciliar esses dois aspectos e potencializar esses dois aspectos. É possível cada vez mais você ter uma maior produtividade de leite e de carne e ter uma maior qualidade do pasto ali presente. E dessa forma, acaba se ofertando um alimento em abundância para os animais, uma produção constante de forragem por unidade diária, conserva a qualidade do solo, como consequência, evita a degradação da pastagem, ou seja, são só benefícios. Igual eu já citei, você acaba beneficiando tanto a questão animal como a questão da própria área ali presente. Agora, para estar fazendo uma pequena introdução, eu vou estar comentando um pouquinho sobre qual que é a realidade brasileira no manejo a pasto. Ainda no Brasil, a realidade ela é um pouco mais atrasada em comparação a outros locais. Não são tantos produtores que acabam colocando as formas de manejo em prática ali, costumam utilizar apenas o padrão ali, soltar os animais ali, sem ter uma observação, sem ter um planejamento mais direto, mas também ao mesmo tempo é algo que está aos poucos ali crescendo ali, primeiro com produtores maiores, mas até menores produtores já começam a colocar em prática também. Vamos ver isso agora. Então, o Brasil, que é um país com dimensões continentais, ele se caracteriza por ter um clima tropical, ele apresenta um altíssimo potencial para a produção de forragem, onde os animais eles podem ser mantidos na pastagem até mesmo o ano todo, diferentemente de outros países em que tem um inverno rigoroso ou até mesmo um verão muito forte, em que às vezes não é possível estar conciliando. O Brasil é diferente, o Brasil você consegue estar mantendo é, o animal ali o ano todo. Só que, no entanto, no Brasil, apresenta duas estações principais que são bem definidas, que no caso, na pecuária especificamente, é conhecido como a estação das águas e também a estação secas, que eu vou estar comentando agora. Com uma estacionalidade marcante, geralmente as pastagens elas apresentam uma elevada produção no período das águas e uma baixa produção no período das secas. Isso vai causar uma oscilação na questão da produtividade, principalmente quando se trabalha de forma extensiva. Ou seja, imagina um pequeno produtor ali, de bovino de corte, que ele tem ali suas 100 cabeças ali, aí ele tem a sua áreazinha ali pequena, cercada, ele solta os animais ali. No período das águas, que se caracteriza como o período ali do verão, até mesmo da primavera, onde que chove mais, o pasto está aquele pasto vigoroso, tá com um pasto ali com uma qualidade boa, os animais estão se alimentando bem. Só que quando chega no período do outono e do inverno, essa chuva para, a chuva cessa, ou seja, o pasto ele acaba ficando mais enfraquecido e isso vai acabar refletindo nos animais ali presentes. Com um pasto mais fraco, com uma menor qualidade, o animal ele vai consumindo menos e, consequentemente, isso vai afetar a qualidade da carne ou a qualidade do leite ali presente. Por isso, deve-se ter muita atenção nesse aspecto
e é muito por isso que ele, hoje em dia se está se implementando cada vez mais novas formas de manejo para a pastagem. E o manejo de pastagem, ele tem o objetivo de cima disso. O objetivo é produzir o maior número de plantas possíveis em uma determinada área, com uma maior proporção de folhas jovens em relação a colmos e também material senescente. E para uma boa produção, não deve se focar apenas na questão do ganho animal. Antes disso, o solo e a planta elas necessitam muito de boas condições de produção para que haja um equilíbrio harmonioso no sistema. Porque é aquela questão que eu falei anteriormente. Se você foca apenas no ganho animal ali, só ganho animal, ganho animal, ganho animal, você vai ali trabalhar com o animal somente no período das águas, por exemplo, ali, que é o período que o pasto está mais vigoroso. Porque o pasto ele também necessita dos seus cuidados ali, e isso vai refletir no animal. Então, por isso, o recomendado é sempre você estar realizando ali, observando, primeiramente observando, fazendo um bom planejamento. O pasto também ele necessita de uma adubação, necessita de uma correção do solo, necessita de, dependendo de uma irrigação ali, nesses períodos de menos chuvas. Então, não é porque ele é um pasto que ele deve ter um cuidado menos que uma plantação normal. Ele é, ele é o alimento do seu animal. Então, você deve ter uma atenção, um foco total para a área que você está trabalhando. Agora, eu vou estar comentando especificamente sobre quais são os tipos de manejo de pastagem. Especificamente, são 3 tipos. Eu vou estar abordando cada um deles agora, aqui para frente. Então, dentre os sistemas de produção existentes, que são o sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, o manejo de pasto ele é alterado conforme o objetivo produzir e também quais são os recursos dispostos para a manutenção daquela área. E, no geral, são 3 sistemas básicos de pastejo que são mais trabalhados, que é o pastejo contínuo, o pastejo alternado e também o pastejo rotacionado, que eu vou estar comentando cada um deles a partir de agora. Primeira forma de pastejo, e pode-se dizer que é a forma mais comum, que cada um, com certeza vocês já viram, é o pastejo contínuo. Então, no sistema de pastejo contínuo, ele se caracteriza por ter os animais alocados integralmente em uma área determinada, e em grande parte eles são criados de forma extensiva. E muito se discute, principalmente em termos de ganho individual em pastejo contínuo em relação a outras formas de pastejo. E uma vez que respeitada a capacidade de suporte da pastagem, que é a lotação abaixo da capacidade do pasto, com uma menor competição e maior seleção, o rebanho ele consegue se alimentar de porções com uma qualidade superior à média do pasto de forma geral. Em relação aos pontos positivos do pastejo contínuo, um dos grandes pontos do pastejo contínuo é a menor demanda de mão de obra, que está cada vez mais escassa no campo, porque sem essa necessidade de estar alternando de área, estar mudando o gado de área ali, eles vão permanecer ali naquela área, naquele pasto, o tempo todo, havendo um deslocamento só para ele estar fazendo ali um manejo sanitário, uma entrada e saída de animal ali, mas assim, é algo, pode-se dizer, bem simples. Só reforçando, assim, para quem não entendeu, desse sistema de pastejo contínuo é aquele sistema básico em que você tem uma área ali única, uma área grande, cercada, você solta os animais ali e eles ficam ali andando, circulando ali, não há uma divisão de áreas, ou seja, é um espaço único ali. Então, o pastejo contínuo pode-se dizer que é essa forma de pastejo, que é o pastejo mais comum que a gente encontra na maioria dos lugares, principalmente em pequenos produtores. Só que também tem os pontos positivos e tem as suas limitações. As limitações elas se caracterizam principalmente na questão da pressão exercida pelos animais sobre a forrageira ali presente. Essa permanência dos animais de forma ininterrupta do gado acaba dificultando a questão da revitalização da planta, atrasando a rebrota,
e também aumenta a quantidade de material danificado, que é oriundo principalmente do pisoteio do mais intenso nessa modalidade de pastejo, e isso também acaba levando o rebaixamento excessivo da planta. E tem um outro ponto também que eu vou comentar agora, que é a questão do ataque de pragas e também da estiagem prolongada, já que não tem outras áreas para se estar trabalhando e alocando os animais, isso acaba prejudicando muito fortemente o espaço ali presente. Então, esse é um ponto, essa modalidade, essa forma de pastejo, ela tem seus pontos ali negativos voltados principalmente à questão da qualidade da pastagem ali, porque os animais eles ficam concentrados numa área única, ou seja, eles ficam ali pisoteando, consumindo. Dependendo dos aspectos climáticos, por exemplo, ali, se não houver um tempo, por exemplo, se tiver um tempo da seca ali, não ocorre um crescimento tão rápido, não ocorre uma rebrota ali de forma tão contínua. Isso acaba prejudicando a qualidade da pastagem e isso vai se refletir nos animais. Então, isso se caracteriza como um dos principais pontos negativos nessa modalidade de pastejo, no caso. E como fazer a realidade do pastejo contínuo? Então, no caso, como a gente vê na prática como é feito sobre o pastejo contínuo, que é, por exemplo, em regiões muito secas, severas, o ajuste de carga e o suporte da área acaba se tornando difícil, uma vez que se deve trabalhar com menos animais para estar atravessando o período seco sem perder, no caso, na produção do pasto. Só que em contrapartida, acaba tendo um excedente de forragem produzida nas águas por conta da baixa lotação, e o que ocorre um superpastejo no inverno e um subpastejo no verão. No caso, na lotação contínua, o vigor de rebrota, a questão do perfilhamento, a produção de matéria seca de forragem, a capacidade de suporte de pastagem é menor. E todos esses fatores eles acabam levando a uma menor produtividade da área, trabalhando com um número reduzido de animais. Então, isso que eu citei agora é que muitos produtores acabam tendo na mentalidade. Eles falam assim: para eu não sofrer tanto no período da seca, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com menos animais. Só que a questão é que, beleza, você está trabalhando com menos animais na seca, só que no período das águas você vai ter um super pastejo ali, você vai ter um pasto muito grande para poucos animais. Ou seja, de qualquer forma você vai ter esse conflito. E se for o contrário, se tiver muitos animais, no período da água, beleza, só que ainda bem no período da seca, você vai ter um subpastejo. Só se você tiver algum sistema ali que você consiga trabalhar com menos animais no período da seca e com mais no período das águas, o que normalmente não ocorre. Por isso, esse é um ponto que se caracteriza como um ponto negativo dessa modalidade de pastejo. Queria saber o que vocês estão achando aí da live. Vocês já trabalham com a parte da pecuária, se vocês já presenciaram um pasto, se vocês têm conhecimento dessas diferentes formas de pastejo que são utilizadas, fiquem à vontade para estar deixando aí, se surgir o que for surgindo de perguntas também, fiquem à vontade para estar deixando aí, que a nossa equipe vai estar respondendo elas. Tudo bem? Então, reforçando para vocês, para quem chegou depois também, deixar o like aqui, o like ajuda muito a gente. Tá se inscrevendo no canal também, igual citei ali no comecinho da live, assim. O YouTube está fazendo com que às vezes a live ela acabe sendo interrompida, tendo instabilidade para quem não é inscrito no canal. E também, além disso, ela não fica disponível também após o término. Então a gente recomenda, você que não é inscrito, se inscrever no canal, tá ativando o sininho para você ter essa garantia. E além disso, para você estar por dentro de todas as nossas lives que a gente lança, todos os nossos vídeos aí. Então, deixa o joinha e se inscreva aqui no canal também. E além disso, para você estar pedindo o seu certificado de participação. Você que está acompanhando aqui a live com a gente, você quiser um certificado de participação aqui da live, faça acessando o primeiro link aqui na descrição abaixo, ou então link no chat ao lado, para você estar adquirindo um super certificado igual esse daí, beleza? Acessando qualquer um esse link aqui, ou o link aqui ao lado,
você já vai conversar, entrar no WhatsApp nosso lá, tá conversando com o Jonas, que ele vai estar explicando tudo certinho para você, como você pode estar adquirindo o seu certificado. Tudo bem? Então é isso. Dá continuidade. Ah, estava esquecendo de falar. Tem a questão dos benefícios de você estar adquirindo um certificado, que ele tem uma certificação. Ali eu coloquei 20, mas no caso eles são 6 horas. São uma certificação de 6 horas que é válida para todo o Brasil, ou seja, você que está precisando de horas complementares na faculdade. Ele também pode ser usado como ele pode ser adicionado, na verdade, ao currículo com uma qualificação, ou seja, você que está procurando ingressar no mercado de trabalho, está precisando de qualificações, aí você pode estar colocando lá também, que com certeza é uma qualificação muito bacana e muito importante. Então, link na descrição ou então link aqui do lado. Agora sim, vamos falar sobre outra forma de pastejo que também que pode-se dizer que é uma forma até comum também, que é a questão do pastejo alternado. O pastejo alternado, ele basicamente consiste em ter áreas desocupadas que são destinadas a uso quando o pasto que está sendo utilizado estiver sendo bastante consumido ou então ele apresentar um estágio de degradação. Diferente do pastejo contínuo que eu citei anteriormente, esse sistema ele possibilita um melhor ajuste do suporte da fazenda, aumentando a produtividade de forma geral. Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui na apresentação, ela é um exemplo de como que funciona essa forma esse sistema de pastejo. Basicamente, ele vai consistir em duas áreas. Então, o gado ele vai ficar concentrado em uma área, num período específico. Quando aquela área ela já estiver sofrendo ali com um pastejo excessivo, ou então quando o clima ele não estiver tão satisfatório ali, já estiver prejudicando aquela pastagem, os animais eles são realocados para uma outra área do pasto, onde já tem uma pastagem mais conservada, onde o pasto ali já estava rebrotando, já estava crescendo, se desenvolvendo. Então os animais ficam ali enquanto outra parte do pasto se recupera. E assim sucessivamente. Então, os animais ficam lá recuperando a outra parte, ou então havendo necessidade, os animais são realocados para outro lugar. E por aí vai. Então, eles ficam no local por um tempo específico, e a partir disso, eles são realocados para outro local. Então, depois disso, eles voltam e por aí vai. Então, assim, basicamente é um sistema bem simples. Num comparativo com o outro, no outro sistema, que era o contínuo, todos os animais ficavam numa área uniforme, uma área única. Já nesses, eles ficam em uma área, só que eles são realocados de uma para outra a partir da necessidade que se tem. Primeiramente, vou estar citando agora em relação aos pontos positivos do pastejo alternado. Então, o pastejo alternado ele possibilita um maior volume de forragem, com médias de produção e também qualidade superior. Mesmo aumentando a carga animal e a competição em relação ao sistema de pastejo contínuo, o material produzido pela pastagem em repouso ele apresenta em média um maior valor nutritivo, além de possibilitar também um pastejo mais uniforme na entrada dos animais e também um menor desperdício da forragem. E um ponto também é que se trabalhando com essa alternância de áreas, é possível estar melhorando o ajuste de entrada e saída. Isso vai minimizar os danos na estrutura da planta e do solo, consequentemente melhorando a cobertura e diminuindo a compactação daquela área. E esses fatores também, eles acabam beneficiando questões como, por exemplo, infiltração de água. Além disso, eles aumentam matéria orgânica, eles auxiliam a manutenção da planta nos períodos de descanso, e isso também ele vai conferir uma maior resistência no período de ocupação daquela área. Em relação ao pastejo contínuo na prática, em relação que é a questão do diferimento de pastagem. Uma das ferramentas do manejo alternado é o diferimento de pastagem, que acaba consistindo em vedar uma área do pasto no período de safra para utilização na entre-safra. Ou seja, ele fica como
uma pastagem ali reserva. Então, enquanto está no período da safra, ali, o período de maior utilização, eles ficam naquela área. Quando é o período da entre-safra, que ainda não tem tanta saída de animais, é um período ali, pode-se dizer, mais fraco comercialmente, eles ficam nessa outra área. Então, tem assim, essa questão também que é muito bacana. E só que é importante ajustar as datas de diferimento de acordo com a questão de pastagem, de acordo com o índice pluviométrico da região e também com a fertilidade do solo. Essa atenção a esses dados, principalmente essa questão que é muito importante, a questão das chuvas, né, do índice pluviométrico e também a própria pastagem em si. Que é igual você tem lá no comecinho, lá, cada pastagem se difere uma da outra. Então, às vezes, uma vai ter uma reação diferente, uma tem uma maior resistência ali ao pisoteio, ali à alimentação, outra nem tanto. Então, não tem uma data fixa, um período fixo. Isso tem que ser observado, isso tem que ser estudado, tem que ser questionado a partir da pastagem e também dos animais que vocês estão trabalhando. E geralmente esse diferimento ele é realizado no final do período chuvoso e no início do período da seca, nesse intervalo, para que na época do uso da forragem não tenha passado do ponto de colheita e aumentando a estrutura da planta e, consequentemente, diminuindo a qualidade. E também tem um outro ponto que tem que ser questionado, que é em relação ao pastejo alternado, que é ter uma reserva de capim para possíveis oportunidades de negócio que vão surgir, como, por exemplo, compra de gado em época que os preços são favoráveis, e isso vai gerar uma lucratividade da atividade. Ou seja, vamos considerar que você tem ali você trabalha com esse sistema de pastejo alternado. E isso é muito bacana também, que igual está citado aí, você encontra uma oportunidade de estar adquirindo novas cabeças ali com um preço bem abaixo ali, com um preço muito bacana ali. Então, em vez de você estar colocando esses animais junto com os que já estão ali na área, em conjunto, você pode realocar essas cabeças ali para outra área, que além você não tem essa necessidade de estar superlotando a outra área, e sim colocando aonde que o pastejo está mais preservado ali, e futuramente você pode fazer essa inversão ali. Então, ou seja, os animais estão ali naquela área, quando eles forem realocados para outro local, esses animais eles podem voltar para outra área. Então dá para você tá brincando com esse aspecto também. Agora eu vou falar sobre a forma de pastejo que atualmente está sendo mais comentada, ainda não está sendo colocada tanto em prática, mas há uma força muito grande, principalmente para grandes produtores que estão estudando cada vez mais essa forma de pastejo, porque veem que ela tem um resultado muito satisfatório, que é o sistema de pastejo rotacionado. O sistema de pastejo rotacionado, ou Voisin também é chamado, ele consiste na divisão de área de pasto em piquetes, pode-se dizer, que são pedaços menores, onde esses animais eles se alternam o pastejo em períodos fixos de ocupação e descanso, de acordo com as condições da pastagem ali presentes. E esse método de pastejo ele é utilizado geralmente, assim, uma maior quantidade, em sistemas intensivos de produção, só que tem algumas questões, que ele demanda uma maior mão de obra, ele exige um manejo mais avançado da propriedade, com um nível de tecnificação mais elevado do que os sistemas extensivo ou então semi-intensivo. Eu vou estar explicando melhor, mas basicamente esse sistema ele consiste ali em você estar realocando ali, em você estar pegando uma área integral, dividindo ela em blocos menores e está ali, como o próprio nome já diz, rotacionando. Então, ou seja, os animais eles estão concentrados num piquete, ou seja, numa porção de área. Eles ficam lá um período pré-definido ou então baseado na qualidade ali da pastagem. A partir desse período, ele é realocado para um outro bloco, um outro piquete. Então ele fica lá mais um tempo, enquanto o outro vai se recuperando, e por aí vai. Então ele fica mais um tempo, ele anda. E aqueles outros que o gado já teve, vai se recuperando. Então ele vai rotacionando. Até o animal voltar ao primeiro piquete que ele foi utilizado,
a pastagem lá já vai ter sido recuperada. Então, assim, por isso que ele é tão utilizado, porque os animais eles conseguem estar usufruindo ali de um pasto de qualidade, ali, de uma forragem de qualidade, o tempo todo ali, sem aquela área ali estar sofrendo ali com a questão do pisoteio ou com a questão da subpastagem. Agora, eu vou estar citando os pontos positivos do pastejo rotacionado, que são pontos diversos. A rotação do gado na pastagem, ela possibilita um aumento da carga animal sem prejudicar a forrageira, nem degradar o solo também. E com o ajuste desse de entrada e saída, é possível produzir uma boa quantidade de folhas, respeitando o resíduo necessário para a rebrota eficiente da planta, e também um acúmulo de matéria orgânica ali no solo. E além disso, a rotação ela promove também uma taxa de perfilhamento e rebrote mais acelerado do que no pastejo contínuo, podendo se trabalhar com lotes maiores e dias de ocupação mais curtos. E como a rebrote e o desbaste eles são constantes, há um aumento na relação folha-como, que melhora a digestibilidade e do valor nutricional do pasto. Ou seja, são só benefícios, porque além de você estar beneficiando o solo, você está beneficiando a pastagem e, consequentemente, você está beneficiando o animal que está se alimentando ali. Ou seja, são só pontos positivos e só benefícios. Aqui na imagem, eu coloquei uma imagem para ilustrar bem o que é o pastejo rotacionado, então foi da forma que eu expliquei. Esses quadrinhos aqui na imagem, cada um deles representa uma porção de área, então, que é o denominado piquete. Então, utilizando o exemplo aqui da imagem, é possível ver aqui que os animais eles estão presentes aqui nesse piquete número 1, e aqui é possível ver que a pastagem está bem já enfraquecida, mais velha, bem pisoteada. A partir disso, quando estiver nessa situação, eles são realocados para piquete 2, ou seja, que está com uma pastagem mais vigorosa. Enquanto eles for realocado para o 2, um ele vai se recuperando. E por aí vai, eles estão no 2, um vai se recuperando. A partir de um período de tempo, eles são realocados para o 3, enquanto o 2 vai se recuperando. No caso aqui, por exemplo, da imagem, o 6, o 7 e o 8 eles estão mais feios também, porque foram os últimos piquetes que o gado na área ele acabou se alimentando. Por isso que eles ainda estão mais feios. E o 2 está mais bonito porque foi o último que o animal passou. Então, utilizando essa técnica aí, é possível perceber que o animal ele nunca vai estar ali localizado num pasto de má qualidade, ele vai estar se alimentando de um, de um, de um pasto ruim, de um pasto, ou isso vai estar prejudicando o solo ali, porque ele vai estar sempre sendo realocado para um pasto ali de boa qualidade, de um pasto que já está sendo preservado e cuidado há um bom tempo. E essa questão ali da rotação, do tempo que fica em cada piquete, isso vai variar muito, igual eu já citei também, variar para o tipo de animal ali presente, a quantidade de animal, tipo de forragem, então vai ter essas diversas variabilidades e, claro, também baseado nos aspectos climáticos, a questão da chuva, a questão de outros aspectos que podem influenciando. Ok? Agora eu vou falar sobre o pastejo rotacionado na prática. O uso do pastejo rotacionado ele é uma estratégia bastante eficiente de produção de forragem, principalmente no período do inverno, onde as temperaturas elas são mais baixas, os dias são mais curtos e a precipitação ela acaba sendo menor, consequentemente. Isso vai demandar um maior período de descanso de pastagem para o seu restabelecimento. E o sistema de rotação ele possibilita a utilização de cultivares altamente produtivas e também com uma menor resistência ao pisoteio, como, por exemplo, espécies como do gênero Panicum, que no manejo contínuo, por exemplo, são altamente prejudicadas. Então, espécies desse tipo, elas são recomendadas dessa forma, porque como o animal fica pouco tempo ali, ela acaba não sofrendo tanto, diferentemente se elas estivessem presentes na forma de pastejo contínuo ou até mesmo na forma de pastejo alternado.
E o sistema de pastejo de rotação, o sistema rotacionado, ele possibilita também a utilização de cultivares que são altamente produtivos e com uma menor resistência ao pisoteio, como a espécie do gênero pânico. E acho que isso aqui eu já até comentei, né? Foi mal, eu coloquei o texto nos dois slides. É que é para reforçar bem. É para reforçar bem, então, para deixar bem frisado, eu já coloquei nos dois. Mas então é isso. Igual eu sempre vou frisando, vai depender muito do tipo da pastagem que você está utilizando. Então, tem pastagens que são recomendadas mais para o sistema de pastejo alternado e contínuo, que são pastagens que se caracterizam por serem mais resistentes, e tem pastagens que às vezes não são tão resistentes, mas são mais produtivos, que eles podem ser bem utilizados nesse sistema, que é o sistema rotacionado. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre como ocorre a definição do período de descanso e do período de ocupação da área. O período de descanso e o período de ocupação ele é definido por diversos fatores, como, por exemplo, a questão da precipitação, se a área é irrigada ou não irrigada, se há uso de fertilizantes na área, baseado em qual tipo de espécie forrageira está empregada naquela área, qual é a categoria animal que está se trabalhando, se é um gado de leite, se é um gado de corte, qual que é o tamanho do lote, o número de cabeças de gado, questão da topografia do solo, topografia da área, condições do solo, das características do solo, entre outros fatores. Esses são apenas alguns que eu acabei citando aqui. A questão, a nível de campo, espécies como, por exemplo, do gênero Brachiaris, Sinodon, em pastejo rotacionado, elas apresentam uma altura de entrada média entre 30 e 40 centímetros e saída entre 20 e 25, com um período de descanso de 21 a 30 dias. Então, no caso, o que é essa altura de entrada, altura de saída? Basicamente é quando o animal vai entrar na água. O recomendado é o animal entrar nesse piquete ali, quando tem espécies desse gênero, quando a altura desse pasto está cerca de 30 a 40 centímetros. Essa é uma recomendação, né? Então, assim, também não é algo assim que tem que ser isso, levado ao pé da letra. Mas o recomendado é isso. E a saída de 20 a 25, quando o seu pasto estiver desse gênero, né? Você tem ali uma forragem braquiária ou sinodon na área. O gado está ali, naquele piquete. Aí você vai medir a altura lá, está cerca de 20 a 25, é o recomendado para você estar tirando os animais daquele piquete. E, dependendo do sistema de rotação que você utiliza, você deixar pelo menos de 21 a 30 dias. Uma recomendada, se possível, é deixar de preferência um mês descansando aquele pasto. Principalmente também no período de menor precipitação e também baseado naqueles outros fatores que eu falei ali no slide anterior. Já as cultivares do gênero Panicum, também que são muito utilizadas, geralmente eles apresentam uma altura de entrada de cerca de 80 a 90 centímetros, ou seja, uma altura bem mais elevada, e a saída de cerca de 40 a 50 centímetros. E já os períodos de descanso eles se situam entre 28 e 35 dias. Igual comentei anteriormente, esses valores eles servem de base para o manejo de pastagens, eles não são regra, baseado nas diversas variabilidades que eu comentei anteriormente. E um ponto que é importante também a observação do comportamento da gramínea e dos animais para realizar ações corretivas em caso, por exemplo, de desvio acentuado, salvando que cada situação é particular, sendo necessário um tipo de manejo para cada condição ali presente. Agora, eu vou estar comentando em relação, eu abordei esses diferentes sistemas de manejo de pastagem, vou estar comentando agora qual que é o melhor sistema de pastagem para estar se utilizando na sua propriedade. Uma questão é que, independente do sistema de pastejo adotado, do manejo da fazenda, é importante estar respeitando os limites do solo, da planta, sendo esses são os itens de maior valor na atividade de forma geral. Então, garantir um bom estande de plantas com uma boa produção
de matéria seca, não apenas para o animal, mas para a manutenção da forrageira, para a cobertura e de matéria orgânica do solo, ele é fundamental para você estar obtendo bons índices produtivos. Então, por exemplo, o sistema rotacionado ele tem se mostrado bastante eficiente para as condições brasileiras, saltando de menos de uma unidade por hectare, que é a média nacional, para até 15 unidades por hectare, isso caso variando de acordo com o nível de tecnificação da propriedade. E uma questão também é que é preciso que o pecuarista, seja ele de corte ou seja ele de leite, ele tenha uma visão empresarial da propriedade e ele encare a atividade de maneira profissional. Assim, a pecuária ele vai se tornando um negócio cada vez mais lucrativo. Ou seja, não existe um melhor sistema, um sistema ali que você tem que utilizar ele. É claro que o sistema de rotacionado ele tem muitos benefícios, ele se caracteriza como um bom sistema ali para você estar implementando na sua área, mas igual eu falei, ele é um sistema que necessita de uma maior tecnificação, é um sistema ali que você às vezes precisa de uma maior mão de obra, então não é qualquer um que consegue estar realizando. Você pode sim ter um sistema contínuo na sua área, um sistema alternado, respeitando os limites ali de solo, respeitando os limites do seu pasto, respeitando, tendo esse cuidado com os animais, você pode estar utilizando qualquer sistema que você achar o mais adequado para a sua área. Então é isso. Espero que tenham gostado da live. Isso é um tema também que gera muitas dúvidas. Esse tema, na verdade, ele veio do nosso Instagram, houve pedidos lá também, no Facebook pediram também. Então, para você que ainda não segue as nossas redes sociais, os links vai estar aqui na descrição. Vou até deixar aqui na tela já para você, caso você queira estar seguindo a gente, no Facebook lá, digitar lá Dari Tecnologia Aplicação Agrícola, e no Instagram, @DariBRAgro. E reforçando mais uma vez, agora sim, você que quer ter seu certificado de participação, só está acessando o primeiro link na descrição aqui abaixo, ou link no chat aqui ao lado, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde você está conversando com o Jonas, e lá ele vai estar explicando como você pode estar adquirindo o seu certificado desse jeitinho aqui que está na tela. Beleza, então? Então é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui nessa sexta-feira. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, com a galera aqui interagindo. Muito bacana. Reforçando, você que quer deixar sugestões aí de temas, se tem ideias ali, fiquem à vontade para estar deixando nas nossas redes sociais, ou aqui embaixo também, pode deixar um comentário aqui, falando o que você achou do tema também, se você tiver uma experiência pessoal voltada à questão de pastagem, a parte de pecuária ali, fiquem à vontade para estar deixando sugestões, aqui, a página aqui é de vocês, então fiquem à vontade para estar interagindo aqui, e não se esquecer de dar o like lá e estar se inscrevendo. Beleza, então? Então é isso, então. Mais uma vez agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.